Sejam todas muito abraçadas, muito bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui junto comigo, né? Porque hoje é o espaço de a gente trazer aí as suas dúvidas. É o dia de fazer as perguntas e as respostas. Então, gente, tragam assim o que vocês já viram até aqui, né? O que vocês precisam compreender a partir do que vocês já viram, né? Porque é muito bacana esse movimento sistêmico, porque a partir do momento que a gente vai mudando a nossa percepção, algo vai acontecendo. A história que a gente contou a vida inteira, ela já não é mais a mesma, né? A gente muda essa história. Então, é importante assim que vocês fiquem atentos, né? Porque muitas vezes a gente reproduz algo que a gente já contou a vida inteira, mas que agora a gente já nem acha mais aquilo, já nem percebe mais aquilo da mesma forma. Então fique atento, porque às vezes o que a gente fala não é o que a gente sente, o que a gente vê, né? Então a gente consegue alinhar isso. A Ana Paula perguntou: Fran, eu tenho problemas com as mulheres da minha família. Bem importante isso, Ana Paula, você trazer. Na verdade, é um conflito com o nosso próprio feminino, tá? Isso, ele vai reverberando com todas as exclusões. Então, muitas vezes a gente até olha, né, os homens que a gente chama eles de machistas, mas a gente também tem essa parte machista dentro da gente, porque a gente tem toda aquela crença que a mulher tem que cuidar com mulher, que as mulheres não juntas são um problema. Tudo isso tem um motivo, tá bom? Então, vocês vão amar a Semana do Resgate, né, para essa questão específica que vai responder, que desde primeiro vídeo eu já vou trazer esse olhar para as mulheres. E lá no terceiro vídeo, então eu explico o porquê que a gente teve tanta dificuldade, né? A Dani acabou de ler o texto sobre o útero. No caso de quem faz laqueadura, perde a criatividade e para na vida. Dani, se não trazer a consciência para esse processo, sim, tá? Não é por acaso que a gente chega nesse processo de fazer a laqueadura, por exemplo, tá? Então, assim, é muito importante que você faça essa reconciliação com o seu útero. Mesmo para quem não tenha útero físico, gente, para quem tem nós todas temos essas partes, né? A parte energética, a parte mental, a parte emocional. Então, nesses níveis, você sempre colocar a mão no seu útero e a mão no seu coração e trazer mesmo, assim, falas de tipo, eu vejo você, eu me reconecto com você, eu reconecto com toda a sabedoria da criação do próprio útero, eu me abro para a criatividade. Então, tudo isso é importante, porque você vai ativando partes suas aí que podem estar realmente adormecida. E se você ativa, aí flui, tá, Dani? Não trava, não. Trava se você vier com aquele padrão de exclusão mesmo. Então o útero não serve pra nada, e aí você também já usa uma postura mais masculina, aí você não tá no seu lugar dentro do sistema familiar. Então o que trava são vários fatores que a gente vai mexendo, né? Quando a gente mexe numa coisa, a gente mexe em várias. A Dayana fala: minha mãe é distante de mim, dá mais atenção para as minhas irmãs. Minhas irmãs se afastaram de mim por conta disso, da relação com minha mãe. Dayana, isso é bem comum, tá? Acontece bastante, assim, de a gente sentir a nossa mãe distante. Principalmente quem tem os irmãos mais novos. O que acontece? A criança, ela não tem a percepção de tempo e espaço que nós temos, né? Então a criança, quando chega o irmão e a mãe, né, precisa cuidar do irmão, amamentar o irmão, tipo, a criança sente que perde essa mãe, né? Então isso fica na memória dessa criança. E na medida que isso fica nessa memória, mesmo que essa mãe esteja ali, a criança não vê mais. A criança meio que usa tem aquela informação, né, que a minha mãe não está disponível para mim, e aí acaba que você não consegue mais receber da sua mãe,
tá? Então a gente faz um trabalho de olhar para essa criança, olhar para esses irmãos, colocar tudo isso na ordem para que você possa se abrir tanto para sua mãe para receber, né, quanto para os próprios irmãos. E às vezes já tem um padrão de família, né? Às vezes isso já aconteceu lá na história, sua mãe não se sente vista pela mãe dela. Então é uma dor que você carrega da mãe dela também, entende? Então na Semana do Resgate vocês vão conseguir tá entendendo um pouquinho disso, devolver muitas coisas com os movimentos sistêmicos, até para conseguir estar no seu lugar. Esse negócio dos irmãos cabe uma live, né? Cabe uma live porque muitas mulheres trazem essa questão da dificuldade de lidar com irmãos, assim, porque tem essa questão que eu falei para você, né? De o irmão chega e tem aquela sensação de que você não é mais vista, não tem mais espaço. Então tem que ressignificar mesmo, e a gente faz isso com os movimentos sistêmicos, né? A Liliane comentou: bom dia, Fran, tenho no meu sistema familiar conflito entre mãe e avó. Acabei sendo criada pela minha avó e ela acabou ficando na minha frente. Eu sempre acabei seguindo a minha avó. Então é bem interessante isso, Liliane. Tem um movimento sistêmico que eu gosto bastante, que é o seguinte: você olha para essa avó, né? Ontem eu falei sobre as adoções, assim, eu comentei essa questão com a avó também, né? Então olha para essa avó e agradece por tudo que essa avó foi de referência para você e tudo mais. E diz: vó, eu vejo você e agora eu permito, né, que eu possa me ver também. Eu sou muito grata por você permitir a vida da minha mãe, que permitiu a minha vida. E sou grata por tudo que eu recebi de você. Se você é grande e pode ser uma referência para mim, e a minha mãe é feita de você, 100% de você representa 50% da minha mãe, então minha mãe também tem essa grandeza dentro dela, né? Eu devolvo essa briga que você tem com a sua mãe, devolvo essa insegurança, né? Esse fato de não se perceber vista, não se sentir vista pela sua mãe, devolvo para você. E aí você vai colocando no seu lugar e dando lugar. Então agora eu te dou o lugar de minha avó e permito olhar para minha mãe, dou o lugar da minha mãe. Porque assim, mulheres, muitas vezes a gente fala assim, ó, a minha mãe não me vê. Mas vocês vão entender já no primeiro vídeo, na segunda-feira, que muitas vezes a gente não vê a nossa mãe, tá? Porque quando a gente tem a avó de referência, por exemplo, vocês concordam que a gente não tá vendo a mãe? A gente tá projetando a mãe na avó. Então a gente não tá vendo a mãe, tá? E isso a mãe percebe. Por mais que você diga: mãe, eu te vejo, mas nos outros campos, no campo energético, no campo emocional, mental, você tá brigando com a sua mãe, porque ela não tá ali, porque é a sua avó que tá fazendo a função. Então, por isso que os conflitos acontecem. Muitas de vocês chegam pra mim e falam assim: Fran, eu falo, né, eu tento ser amorosa com a minha mãe, eu sou tudo aquilo, mas a minha mãe não recebe bem. Porque não é a fala, não é o campo físico, gente. É todo um contexto aqui. É a parte emocional, é a parte mental. Então, muita gente, o que acontece? Tá aqui brigando, porque a minha mãe não fez isso, porque não sei o quê. Daí chega a mãe, né? Faz aquele sorrisinho ali e tenta falar algo de bom. Mas aqui dentro, eu tô brigando. Vocês acham que a mãe vai entender o que é falado? Isso para todo mundo, na verdade, mas, né, como o assunto ali tá sendo mãe, não vai entender. Então não é o que eu falo, é o que o meu campo inteiro traz de informação. Por isso que aqui a gente vai lá olhar para nossa relação com a mãe por inteiro, para nos sentir, nos perceber, acalmar o nosso coração no nosso lugar. E a partir disso, daí sim a gente consegue trazer algo íntegro. Então eu comunico o que eu realmente estou sentindo.
E isso é legal, porque até quando você traz algo que não seria tão bonito, mas se você tá alinhado, fica inteiro, chega, a pessoa recebe de forma diferente. E é incrível, gente, nos movimentos sistêmicos, nas constelações, quando a pessoa ela sai desse lugar de grande e ela olha para a mãe dela, muda toda a energia da constelação, sabe? Porque muitas vezes a mãe tá com medo da filha, porque a filha tá grande, né? E a mãe também quer ser vista pela filha como mãe. Isso é bem forte. A Geise perguntou, no texto do útero você citou as diversas doenças relacionadas a questões sistêmicas, problemas intestinais e alergias também têm relação sistêmica? Tudo tem. Tudo tem, porque como nós somos todos esses corpos que a gente chama, né, todas essas partes, integrar é trazer pra cá todas essas partes. Porque tem parte minha que tá aqui, tem parte minha que tá brigando com uma história que aconteceu lá quando eu era criança, né? Então, trazer aquela parte que tá brigando aqui pra mim, me fortalece, tá? Então, nas doenças é o mesmo movimento. Às vezes a gente entende, traz pra consciência, né? Mas não consegue trazer isso pro físico. O físico é o último corpo a sentir. Então, muitas vezes, quando chega no físico uma doença, é porque ele está comunicando que aqui na consciência não tem algo bem elaborado. As alergias, por exemplo, gente, durante muitos anos da minha vida eu tive rinite, muitos anos, tá? E aí, depois que eu entendi o quanto que as doenças físicas têm influência com todo o emocional, eu comecei a fazer um movimento. A rinite é o ego, é o nariz, tá? O nariz é o nosso ego, a nossa... o que a gente quer, o que a gente pensa. Então não tem até aquela frase, não coloque o seu nariz aonde você não é chamado, né? Então, não coloque esse ego, não vai lá onde você não é chamado. Então toda vez que alguém contrariar você, vai pegar aqui, ó, no nariz. Porque é como se estivesse contrariando o seu eu, o seu ego. E aí, para você curar isso, é todo um trabalho de você se aprovar. Então, como eu já estava nesse trabalho, fazendo todo o meu resgate, eu pegava a minha criança e dizia, você pode ser quem você é, sabe? Você não precisa ser o que eles estão falando para que você seja, né? Então, eu fui trabalhando isso. E aí, a rinite diminuiu muito, muito, muito. E foi muito interessante, gente, porque assim, ó, eu acho que foi recentemente, eu fui atender uma pessoa e toda vez que falava com o pai, ela fazia assim, ó, só que ela não percebia. Falava de qualquer coisa, chegava na palavra pai, ela fazia assim. Ou seja, ela estava profundamente irritada com o pai dela, né? Então olha como o corpo emocional, como essa questão assim física traz informação de tudo, todo além, né, do que a gente está acostumado a ver. E por isso que eu gosto muito, eu tenho muito orgulho de ser terapeuta integrativa, porque a terapeuta integrativa, ela realmente integra todas as partes, ela vai além do que a gente está do que está sendo visto. Então, por exemplo, um movimento, uma fala, né, algum aspecto que traz no corpo, tudo isso a gente consegue trazer, né, com esse olhar integrativo e fortalece. Toda vez que você vai integrando, você se fortalece bastante. A Rosane comentou, quando meu irmão nasceu, eu tinha 1 ano e fui tirada do berço para ele ficar, olha aí. Hoje sinto em várias situações que já vivi, sinto um amor descartado. Muitas vezes eu descarto. Gratidão, Fran. Olha aí que interessante, que importante o que você trouxe, né, Rosane? Então assim, ó, você tem que ressignificar, né? Então, de alguma forma, tem que pegar essa criança, acolher essa criança, voltar para a cena. Claro que existe todo um método, gente, aqui uma coisa é falar, outra coisa é a gente fazer um movimento, tá? Como a gente abriu para perguntas e respostas,
Eu não vou fazer um movimento de cada pergunta e cada resposta, mas cada pergunta que vocês trazem tem um movimento sistêmico que ele realmente contribui para que você entre para o lugar, né? Então, com a Rossane, são os movimentos básicos que eu consigo fazer basicamente nas nossas consultas de quarta-feira. Rápido também, né? Quando a gente está numa aula grande mesmo, são 3 horas mais ou menos, então eu aprofundo muito mais, assim. Mas basicamente você vai ter todo esse processo de movimentar a sua criança, olhar para aquela cena, deixar aquela criança expressar a dor que ela sentiu de perder o lugar dela, né? Mostrar ali o que, né, aconteceu para ela, para que ela tenha uma percepção, para que ela se abra para os novos fatos. Então tudo isso vai integrando, vai deixando essa criança mais forte, para que hoje ela entenda que ela não é a descartada, que ela continua aí, né? E que mesmo com os medos dela, ela te trouxe até aqui. E assim você consegue ir se fortalecendo para realmente ressignificar, né? Ressignificar e não mais levar esses movimentos de descarte. Realmente entender que os laços são importantes e que você tem o seu próprio lugar, tá? A Antônia, seja bem-vinda, Antônia. Por que é tão difícil lidar com a mãe idosa? Muitos conflitos pelo fato de não aceitar o que fizemos, que é o melhor para ela. Ela tem 73 anos e tem muitos conflitos em casa. Antônia, essa pergunta ela parece bem simples, mas ela tem uma complexidade aí, sabe? Eu uso muito nos vídeos do resgate, gente, da semana do resgate, que nem tudo é o que parece, tá? O grande problema de lidar com a mãe idosa é que a gente, sem perceber, a gente lida com ela como se ela fosse a criança, como se ela fosse a menor e a gente fosse a grandona. Então isso fere profundamente essa mãe, porque ela não está sendo vista como mãe, ela também não está sendo reconhecida como mãe, sabe? E por isso que ela quer contrariar tudo que é feito, porque ela não é a criança, ela não é a pequena, você só é o que é por conta de tudo que ela te permitiu, tá? Então a partir do momento que você dá esse lugar de honra para ela, olha ela como grande, entende que ser idosa tem as suas limitações, mas tem a sua sabedoria, gente, a sabedoria da vida, sabe? A informação. Pensa quanta história, quanta sabedoria ela realmente tem, né? Em cada célula do corpo. Então você permitir olhar para ela, olhar para a história dela, olhar para tudo que ela passou e dar esse lugar realmente, assim, ó, fazer uma reverência e assumir o seu lugar de pequena, a ponto de o que você faz para ela é ingratidão pelo que ela te deu, pela vida que ela te deu, sabe? Então quando você conseguir fazer esse movimento, e a Semana do Resgate vai te ajudar com tudo que eu vou trazer lá, realmente vai mudar a forma de você se relacionar com a sua mãe. Muito, 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 muito. Porque aí a mãe para de fazer birra, porque ela é reconhecida, porque ela se sente digna, gente. Pensa sempre assim, ó. Respira, que isso é importante. O desejo profundo de todo mundo, sem exceção, é ser amado, tá? O seu desejo é ser amado, o desejo da sua mãe é ser amado, seu pai é ser amado, seu marido é ser amado, seu filho ser amado, aquele cara que tá lá na rua, o desejo dele é ser amado. Todos têm o desejo de ser amado e reconhecido. A partir do momento que você tá ali brigando com a sua mãe, que você quer que ela faça as coisas que você acha que ela deve, ela não tá se sentindo amada. Ela tá se sentindo desvalorizada, ela tá se sentindo manipulada na sua mão. E aí por isso que elas começam a fazer birra, né, contrariar, fazer tudo o que acontece. Então é isso, tá? É importante dar esse lugar. A Silvina cuida da mãe de 86 anos e o resgate trouxe ordem para nós. Maravilhoso! Silvina, que notícia maravilhosa!
É isso, mulher, é isso. Gente, a ordem, ela transforma a vida, tá? Ela transforma muito a vida. Então, nós tivemos aí os conteúdos falando, né, das 3 ordens do amor. O pertencimento, todos nós queremos ter o desejo de pertencer. Então, se você vê alguém que está se sentindo excluído, dá um olhar, às vezes não precisa nem falar, dá um olhar, dá um lugar, se dá um olhar, se dá um lugar, tá? Pertencimento. Hierarquia, quem veio antes é maior, ponto final. Maior não é melhor, mas se você olhar para a história, que a pessoa viveu mais, seja um dia a mais, um minuto a mais, ela, né, chegou antes, ela abriu o caminho para você, assim como nós estamos abrindo o caminho para muitas outras pessoas, tá? Então, dê esse lugar para quem é maior, assuma o seu lugar, isso te fortalece, não te enfraquece. E equilíbrio de troca, gente. De quem é maior do sistema familiar, a gente só recebe, a gente vai para a vida de igual para igual, isso é digno. A gente traz a dignidade para as pessoas quando a gente permite que ela faça o que ela tem que fazer, tá bom? Mesmo quem já tem a mãe que faleceu, todo esse processo é interno, porque as suas células, você inteira tem a história com a sua mãe. Mesmo que você não tenha conhecido a sua mãe, você é a sua mãe. Então, quando você não tem essa visão, essa honra, não está em ordem essa relação com a sua mãe, você não vai estar em ordem com você mesma. Por isso, tanta dor, tanta angústia de se odiar, falar tão mal de você mesmo, tá? Porque não tem essa ordem. A Ana Paula, só de pensar na semana do resgate, já está se sentindo com as dores do parto. Ô, Ana Paula, vai acolhendo essas dores. O que é acolher? Respira e diz, eu permito ver você, dor. Me mostra por que a dor em trazer a vida, né? Então eu libero toda a dor que possa vir junto com a questão do nascer, com a questão da vida mesmo. Então vai trazendo isso que é muito importante. E aí eu tenho certeza que junto com os movimentos lá da semana já vai dar uma boa diferença aí pra você, tá bom, meu amor? Gente, o meu horário deu, ai que vontade de ficar respondendo um monte com vocês, mas eu tenho um compromisso hoje, então assim, ó, eu vou pedir pra quem eu não conseguir responder aqui, coloca lá na comunidade essas perguntas, as mesmas perguntas, copia e cola lá na comunidade, tá? Aqui no link no Instagram tem um link, nesse link tem a inscrição da Semana do Resgate do Feminino, tem o link do Telegram, tem o link da comunidade, então você entra lá, é uma comunidade no Face, mas ela é privada, é só entre nós, tá bom? E aí vocês vão trazendo isso, vocês vão maratonando aí também os vídeos da Semana do Resgate. Olha, Lu, eu achei minha mãe que não me olhava, não gostava de mim. Depois do resgate, a Fran percebi que era eu que não olhava pra ela e tudo mudou. Exatamente, gente, a maioria dos casos é isso que acontece, tá bom? Por mais que seja difícil entender isso, calma que a gente vai sendo conduzido e você vai ver que muda tudo mesmo. Uma bênção na minha vida ter vocês, Kelly. Gratidão, meus amores, por estarem aqui. Sintam-se abraçadas. Vem se inspirar com essas mulheres, tá bom? Grande beijo, fui! Até daqui a pouco.